Olá, meu nome é Regis Anunciado. Se você já me conhece, então, muito obrigado por estar presente em mais um vídeo do meu canal Regis Anunciado Terapias. Se você não me conhece e é o primeiro vídeo que você está assistindo, eu trabalho com a terapia da correlação, técnica desenvolvida por mim há alguns anos, depois de muito tempo de atendimento com quiropraxia, massoterapia e outras terapias que eu fui percebendo aonde as pessoas realmente precisavam entender o que passavam, entender o que sentiam, e quando eu conseguia explicar para elas, a dor simplesmente sumia. Então eu desenvolvi a terapia da correlação, aonde eu correlaciono o que você está vivendo com o que você está sentindo naquele momento. Seja uma dor, seja uma sensação, seja um sentimento. E hoje nós vamos falar de raiva. Bom, para começo de conversa, a raiva é o melhor dos sentimentos para tirar você da inércia. Vamos entender um pouco o que é isso. Eu vou apagar aqui. Enquanto eu apago, eu vou deixar uma pergunta para você. Você com certeza já sentiu raiva de alguém ou em algum momento da sua vida. Seja porque você sentiu raiva de algo que você fez, seja porque você sentiu raiva de alguém. É meio óbvio que nós tenhamos raiva, mas do que é a raiva, né? E qual é a serventia desse sentimento? Bom, antes de mais nada, a raiva ela é um sentimento. Que vai me trazer uma sensação. Uma sensação. Qual que é a ideia aqui? Se eu tiver uma sensação, e lembrando que a raiva, ela é um sentimento que contrai a minha musculatura. E quanto tempo eu posso viver com raiva? X tempo. Porque a raiva, ela é algo interno. Ela não é uma sensação como um calor ou um frio que você afasta ou aproxima e aquilo muda. Ela é um sentimento que você pode ter por anos. O caso é que a raiva ela está associada ao sangue, mas não o sangue em si, a velocidade do sangue. A velocidade do sangue. Por quê? Porque a raiva, ela define uma situação de força. Então a raiva, ela é um sentimento
que trabalha com o sangue e que me traz força. Então, a raiva é um sentimento que trabalha com sangue e me traz força. Por quê? Quando eu tenho raiva, eu disparo um comando no meu corpo que automaticamente, que muitos chamam de luta ou fuga, tá? E isso tem muito a ver com yin yang, pai e mãe, tem muito a ver com a nossa dualidade mais comum. O que acontece? Ela manda o sangue para os músculos. Não vai caber aqui, mas você que está ouvindo e vendo, é sangue para os músculos. Então, ela manda o sangue para os músculos e ela muda. O nosso cérebro tem um disparo imediato dessa adrenalina que acelera o batimento cardíaco, fazendo com que o nosso sangue circule mais rápido e a nossa oxigenação ela sai do nosso cérebro, parece uma menininha de trancinhas, e ela vai imediatamente ser lançada nos nossos músculos. Por isso a ideia, eu luto ou fujo? E aí depende de uma coisa. Quando eu tenho raiva, eu disparo esse sentimento. E é aqui que eu decido. Quem decide para que lado vai é a minha emoção. É o meu racional. Então, quando eu tenho uma raiva, eu automaticamente tenho que decidir o que eu faço com isso. Essa raiva é importante? É, porque senão ela não existiria como um sentimento, né? O engenheiro não teria colocado ela aí se ela fosse à toa. Não é à toa, então ela tem um motivo. E aí, ela tem uma questão de força muito grande. Por quê? Ela tira a oxigenação do meu cérebro e manda direto para os músculos. Pá, eu fico muito forte, ou seja, eu cresço, eu tenho aquela sensação de que agora eu consigo derrubar meio mundo. Qual é o problema disso? Realmente eu consigo? Então agora eu tenho que decidir. O sangue veio para as minhas pernas, eu consigo correr mais rápido, eu consigo, mas se eu estiver correndo atrás de alguém, eu vou correr mais rápido. Se eu estiver correndo de alguém, não. Porque aí ele não vai entrar como raiva, ele vai entrar como medo. Mas tudo bem, eu preciso correr, eu preciso definir para onde eu vou. O que eu faço? Então, entra naquela ideia. Eu tenho um sentimento que mexe com o meu sangue, que vai para os músculos, aumentou meu batimento cardíaco, me deu muita força, eu tenho que decidir se eu vou correr ou lutar. E aí eu estou falando com alguém no telefone. Eu corro ou luto? Eu desligo ou eu entro na briga? Eu estou falando com alguém no trânsito. Eu saio bravo ou eu fico? E aí vai depender muito do que fica de sangue aqui, na minha cabeça, da minha razão. Bom, só que tem gente que tem essa raiva, por anos. E às vezes a pessoa nem sabe da onde ela vem, mas sabe que ela existe. E aí
essa raiva começa a me fazer mal. Por quê? Porque eu tenho raiva do meu filho, da minha vizinha, do tio, do primo, do cunhado, da irmã do meu vizinho. E por que não passou? Porque a raiva, ela é, como nós dissemos, um sentimento que me faz normalmente avançar. Ela me acelera. Se naquele momento, lá atrás, lá atrás, no passado, eu não consegui realmente avançar naquela raiva, responder àquela raiva, automaticamente aquilo se inverte e eu começo a ter raiva de mim. E aquela raiva se torna uma angústia. A angústia é o oposto da raiva. Porque raiva é ação. Angústia é a reação contra mim. O que eu faço agora? Caramba, eu queria ir lá bater, eu não posso, eu queria ir lá discutir, eu não posso, eu não devo, eu não consigo. E automaticamente, lembra sempre de uma coisa, eu vou fazer um desenho, você vai entender. Eu, racional. Eu, emocional. O eu racional, esse aqui, é o eu do mundo. É o eu do mundo. Esse aqui é o eu de dentro. De dentro deste. Qual que é o caso? Quando eu tenho raiva, de mim, eu tenho raiva deste. Eu tenho raiva desse aqui. E aí eu aponto toda a minha raiva para este aqui. Quem que é este aqui? É o eu do sentimento. É o eu que sente. É o eu que tristece, é o eu que cala, é o eu de dentro. Então, quando eu tenho raiva de mim e ela volta, eu crio essa angústia neste carinha aqui. E esse aqui continua gritando com o mundo blá 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 blá, como se fosse o forte, como se fosse pá, só que é este aqui que sofre. E aí você não entende por que as suas dores, os seus medos acontecem. Porque esse aqui tá gritando com o mundo, tá bravo, tá, só que é pra cá
que você manda, é para você mesmo que você manda. Porque como você foi frustrado, você não pode tomar atitude, automaticamente é neste aqui que vai cair a coisa, porque ela automaticamente, o que acontece? Você manda para o mundo manda de volta, o que você faz? Manda para ele. E aí como é que você faz para mandar para ele? Como é que você faz para mandar para ele? Eu devia ter falado, eu devia ter feito, eu devia ter feito, eu devia ter brigado, eu devia ter tomado atitude. Por que eu fiz isso? Por que eu não fiz isso? Por que aquilo? Por que... Eu comigo. Nossa, eu devia, né? Eu devia ter falado. Eu deveria. Eu deveria. Eu isso. Eu aquilo. Eu isso, eu aquilo, eu aquele outro, eu blá 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 blá. E aí é que você não entende por que este aqui pena, se este aqui está se mostrando para o mundo tão autossuficiente, tão confiante, tão tranquilo. Então, quem não sabe o que este aqui está passando, vai achar que esse aqui, ó, joia. E aí, quem não te conhece, que te compre. Esse é o caso. As pessoas falsas, elas são aquelas pessoas que mostram isso e vivem isso. As pessoas frias, elas são aquelas pessoas que têm uma linha de corte entre o que eu vivo e o que eu sinto. Eu sinto, não estou nem aí. Ah, mas por exemplo, alguém sofre um acidente. Este seu lado interno ficaria triste, ficaria magoado, chateado. Mas você desliga ele e fala assim, dane-se. Morreu, morreu. Então você entende que este carinha aqui, eu saí de frente dele, e este carinha aqui pega este aqui. E quando você tem uma raiva lá fora que não foi resolvida, você joga ela para dentro e começa a maltratar você mesmo. E aí vem síndrome do pânico. Pânico. Aí vem síndrome do pânico. Aí vem ansiedade, estresse. Tudo porque você pega tudo que você sente em relação ao mundo que você não gosta, que você não quer, que você não admite e joga para cá. E olha só, quem que é esse carinha aqui, quem que ele rege, tá bom? Vou colocar aqui do lado. Vamos ver se a câmera consegue pegar. Quer ver? Eu vou dar uma olhada na câmera aqui. Vai pegar muito bom. Então, esse carinha aqui, ele rege o quê? A pele. Ele rege o quê? As articulações. Ele rege o quê? Os órgãos. Ele rege o quê? Os músculos. Ou seja, ele rege tudo que está dentro a partir da pele. Então, quando você tem um problema de alergia, é este aqui não falando com este. Ou não expressando o que este está gritando para esse aqui dizer. E esse carinha aqui, quem que ele é? Quem que é esse carinha aqui, ó? Vou apagar isso aqui. Este carinha aqui, o racional, rege o quê? As suas atitudes, rege seus movimentos,
Tanto é que quando a pessoa tem um AVC, olha que interessante. Por exemplo, acidente vascular cerebral, que hoje não se chama mais assim, o que acontece? Essa pessoa aqui quer se mexer, mas este aqui está bloqueado. E aí você não consegue racionalmente fazer o que esse aqui quer. E aí você atrofia. Você tem um acidente, ou seja, esta parte do emocional não consegue mais conversar com a parte do racional. E aí os seus movimentos ficam prejudicados. Tanto é que muita gente que tem problemas de locomoção, quando a gente faz terapia emocional, a pessoa melhora. A pessoa solta, a pessoa relaxa, a pessoa consegue tomar algumas atitudes. Não é de forma racional, ela é de forma emocional. Quando você consegue melhorar este aqui reage. Por quê? Porque esse aqui rege as suas articulações, então esse aqui rege os movimentos. Se as articulações não estão boas, porque o emocional não consegue passar a conversa para o racional, a articulação não está boa, você não movimenta. Então, quando este aqui sofre, este aqui não consegue. Então, quando você tem raiva, já que a gente começou falando dela, quando você tem raiva, a raiva é um sentimento que este aqui não sabe como lidar, passa para esse expressa para o mundo. Se ele bate no mundo, ele bate no muro, automaticamente esse sentimento volta para ele. O que ele faz? Leva de volta. Ele não fala assim, poxa vida, bateu no muro, então peraí, vamos entender o que está acontecendo para a gente parar de emanar essa raiva e viver mais em paz. Não, a raiva bate, ele não consegue resolver, ela bate de volta, ele joga para ele mesmo. Ou seja, eu brigo com a porta não reage, eu começo a falar, puta, que como eu sou culpado, como eu sou idiota, cara, como eu sou burro. Nossa senhora, como eu sou um asno misturado com um jumentinho. Ou seja, quem sofre é esse cara. Aí vai o quê? Vai me dar problema de estômago, vai me dar problema de intestino, vai me dar problema. Então, como é que eu resolvo isso? Vamos lá para os minutos finais e derradeiros desse desespero que você deve estar passando aí me ouvindo. Como é que eu resolvo isso? Então, afinal de contas, eu preciso, deixar esses dois carinhas mais em paz, certo? Eu preciso fazer com que esses dois vivam bem, que é o maior e o único desafio qualquer terapeuta do mundo. Desafio qualquer terapeuta do mundo. Se você conhece um terapeuta, se você que está me assistindo é um terapeuta, deixa nos comentários para dizer se o que eu vou dizer é mentira. Você tem o ser racional e você tem o ser emocional. Ok? Que o ser racional muitas vezes está meio bravo. E o ser emocional está meio... Eu desafio qualquer terapeuta, qualquer do mundo inteiro, a me dizer que a base da terapia não... Eu vou dizer assim, nunca foi unir esses dois. Se alguém disser que a base da terapia não é isso, e me provar, entrega o meu certificado. Porque não tem outra coisa.
é você parar de fazer mal com você mesmo, fazer as pazes com você. Por quê? Porque a sua razão que está fora briga com a sua emoção que está dentro. Dá para entender? Então, assim, sempre que você tiver raiva e ela não for correspondida, você tem que avaliar se vale a pena continuar com ela. Vale a pena continuar com a raiva daquela pessoa? E se você continuar, você vai fazer mal para quem? Para esse aqui, ó. Então este aqui vai sofrer no corpo, este aqui vai sofrer na parte de dentro. Esse vai sofrer nas ações em relação ao mundo. Movimento, respiração, visão, audição, olfato. Então aí vem, né? Rinite, sinusite, problemas oculares, problemas de fala, problemas de pele. Por quê? Porque você não está conseguindo fazer com que este aqui mande o recado para o mundo. Ó, isso aqui é um planeta, acredite. E é a Terra, olha. Se a Terra pudesse lá falar, me desenha melhor, mas tudo bem, eu não estou aqui para desenhar porque eu não sei. E ainda mais com a mão direita que eu sou canhoto, tá? Bom, vamos lá. Então, quando esse emocional não consegue transpassar a sua razão, porque a razão fica com vergonha, fica com medo. Medo não é tanto, porque medo é interno. Fica com vergonha, fica com preconceito. Todo aquele sentimento que é para fora. Medo é dentro. Tá? Pânico é para fora. Pânico é de alguma coisa que veio de fora. Pânico é como se eu estivesse recebendo uma informação que ela não consegue processar, eu travo. Pânico. Mas medo é interno. Então, quando este aqui não consegue fazer com que este aqui fale o que ele está sentindo, se abra. E lembrando que para se abrir, fazer um parênteses aqui, para se abrir eu começo com eu. Nunca você. Porque quando eu falo você, é raiva. Quando eu falo eu, é emoção. Nada a ver com emoção essa sobrancelha, né? Ok? Então, quando eu falo, você, blá, 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 eu vou me abrir. Então, ó, é o seguinte, eu acho que você isso, você aquilo, você isso é raiva. Se abrir é, eu estou triste, porque você não consegue me entender e eu não consigo fazer com que você me entenda. Eu estou triste porque eu não estou conseguindo chegar até onde você diz, ou até onde eu gostaria. Eu estou triste, eu estou com raiva de você. Mas eu não sei porquê, mas eu tô. Então eu queria que você me ajudasse, porque eu tô triste com isso. Isso é se abrir. É este falando deste. Mas falando como se tivesse pego pela mão. Então, de novo, raiva é um dos sentimentos, mas é um dos principais sentimentos que causam um conflito entre este e este aqui.
Eu espero que você tenha entendido que tudo isso faz parte real do que nós vivemos hoje. Aliás, do que sempre vivemos. Então, o grande detalhe é saber, será que você tem mesmo que manter esta raiva que está aí dentro, que às vezes você nem sabe de quem? Então aí você fala assim, Rez, mas se eu não sei de quem é a raiva, como é que eu faço para resolver esse dilema? Quando você sabe, mais fácil. Mas e quando você não sabe? Bom, quando você não sabe, você vai pegar esse carinha que é o externo e pôr para conversar com o interno. Nesse momento, surge um terceiro cidadão. Então você tem o mais raivoso, você tem o emocional, e você tem o terapeuta, que vai dar a mão para os dois e tentar unir esses dois no papel, literalmente, de trazer a razão para a emoção e mostrar para você como é que faz para que a sua razão perdoe a sua emoção, que a sua razão aceite que a sua razão aceite a sua emoção, que a sua emoção aceite a sua razão, e que uma consiga trabalhar plenamente com a outra da melhor maneira possível, principalmente para que você consiga superar os problemas, as dúvidas, os medos e a raiva, que às vezes você nem sabe de quem. Mas a ideia é fazer este aqui falar o que sente sobre este aqui. E quando aquele lá se abre para o terapeuta, ele consegue ajudar este aqui, chegar mais próximo daquele. E qual é o maior objetivo de todo ser humano em relação à emoção? Tornar este aqui e este aqui um só. Ou seja, aquilo que eu sinto é aquilo que eu consigo expressar, aquilo que eu tento é aquilo que eu consigo realizar, aquele meu objetivo emocional, ser sincero ao extremo, mas com todo respeito, carinho, dedicação, aqueles momentos raros onde a gente consegue realmente ser aquilo que a gente gostaria, viver aquilo que a gente sente que é o nosso melhor, é um pouco disso, da união entre os dois, e aí a raiva, essa angústia, esse medo, eles somem. Então, esse é o meu recado para você. Raiva é o sentimento onde tudo começa a separar um do outro, porque vira angústia contra mim mesmo. Então, meu pai faz uma coisa que eu não gosto, a minha mãe, ou a vida, ou alguém, e aí eu começo a ter raiva daquela situação, como eu não consigo resolver, eu
começo a culpar a mim mesmo. E aí entra culpa, entra medo, entra tantas e tantas coisas. Então, eu quero falar isso para você, para que essa raiva suma, para que as dores diminuam, ou às vezes até sumam, você precisa conectar você com você mesmo. E aí, nesse momento, o terapeuta pode te ajudar muito. Beleza? Se você gostou do conteúdo, se você gostou desse vídeo me acompanhando até aqui, compartilhe o vídeo com alguém que você sabe que está precisando mesmo entender um pouquinho e clarear do porquê das coisas e o que está acontecendo, porque uma rinite que não passa, uma sinusite que não passa, uma dor no corpo que não passa, já tomou remédio, já fez de tudo e a coisa não passa, é porque está ligado no emocional. Então você continua dando gatilhos para que aquilo dispare, você pode tomar o remédio que for, pode fazer o que for, não vai funcionar. Beleza? Então, de novo, se você gostou do vídeo, compartilhe o vídeo. Curte, ajuda muito. Se você não é inscrito ou se você conhece alguém que gostaria de receber esse conteúdo, manda para a pessoa, fala para ela se inscrever. Ajuda muito o nosso canal e com certeza absoluta. É tão difícil fazer sucesso sem que seja vídeo de futilidade que a gente tem mesmo que pedir. Aquele outro que é bobeirinha tal, todo mundo se inscreve meio que natural, porque é entretenimento. Esse é cultura. E a gente sabe que a cultura tem uma parte mais complicada no nosso país. Então, a gente precisa um do outro. E eu espero que você possa compartilhar, curtir, comentar no vídeo e deixar o seu like aqui. Toca no sininho para receber os próximos vídeos e mais a mais, muito obrigado por mais essa honra de estar comigo até aqui. Obrigado novamente. Um grande abraço. Até mais.